Iniciando mais o programa Jogo do Poder, o programa já faz parte da sua vida. Eu gostaria agora, na abertura do programa, de mandar um abraço especial para José Alcides, lá da Sem Limites Agropecuária, lá na Pecuária. Um amigo bom, mora lá na usina São João, me assiste todos os dias, fica satisfeito com os programas que nós fazemos aqui na Mundi TV e acompanha a programação toda. Um abraço a você, Zé Alcides, o Felipe, toda a família Sem Limites Agropecuária, com certeza me acompanha e acredita no nosso projeto. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios, mais uma vez, com muito prazer, o vereador Marcão, vereador do PT, eleito na atual legislatura, vai chegar aqui e dizer o que vem fazendo, a prestação de contas do seu mandato, as ações que vêm sendo feitas e, com certeza, conversar sobre várias situações que acontecem na política de Campos. Mas, com certeza, trazer agora... Muito prazer, lhe recebo hoje novamente. Agora um novo estúdio, né, vereador Marcão? Exatamente. Inicialmente, Charles, parabenizar pelo novo estúdio da Mundi TV, né, cumprimentar os espectadores da Mundi TV e falar que é com grande prazer que a gente está aqui para poder trocar uma ideia gostosa contigo aqui, bater um papo gostoso e esclarecer a nossa sociedade alguns pontos a respeito do nosso mandato, daquilo que vem acontecendo no município de Campos. Marcão, eu gostaria de saber, logo iniciado o programa, sobre a notícia que correu na imprensa local. Muitos dizem da história do rombo, até porque eu cogitei isso aqui logo que a notícia chegou a Facebook, sites, páginas sociais, chegou essa história do rombo. Alguns falando em torno de 600 milhões, outros 700 milhões, falando da administração pública aqui no município de Campos, que o rombo do Caixa para o ano 2014 chega a casa de 700 milhões. E o senhor levou isso à Câmara, levou isso à tribuna, lá fazendo o seu mandato. A palavra do povo chegou na tribuna e disse que o rombo realmente existia. E a imprensa local tentando distorcer, a imprensa marrom tentando distorcer, colocando na conta de A, na conta de B, na conta de C. Quero saber realmente até onde vai essa história do rombo, vereador. Olha, Charles, muito boa a sua pergunta e agradeço aqui a oportunidade de estar aqui na Mundi TV esclarecendo para a população de Campos o que está acontecendo. Olha, de fato, o que está ocorrendo? Em 2 de janeiro do ano de 2013, Charles, a prefeita Rosinha, ela determinou, por intermédio de um decreto, o decreto 002 de 2013, que as contas de seu primeiro mandato, ou seja, do ano de 2009 ao ano de 2012, elas fossem auditadas. E para isso ela determinou que o secretário de Finanças do município, o Walter Jobe, ele nomeasse uma comissão de auditoria e que essa comissão de auditoria fosse composta por 7 membros para averiguar todos os procedimentos administrativos e financeiros da Prefeitura de Campos, como eu disse inicialmente, no período do seu primeiro mandato, de 2009 a 2012. De janeiro de 2009 a dezembro de 2012? Exatamente. Primeiro exercício do mandato dela. Exatamente isso, Charles. De 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012, no primeiro ano do mandato da prefeita Rosinha. E assim, conforme determinação da própria prefeita por meio de decreto, foi feito. E os auditores ficaram por meses a fio, né, trabalhando em cima de uma série de processos da prefeitura para chegar então ao relatório final de auditoria. Relatório este que foi datado de julho do ano passado, de 2013. Pois bem, para meu estranhamento, mesmo passado quase 1 ano e meio do término do relatório de auditoria, até o presente momento ninguém em Campos conhecia o conteúdo deste relatório. Não conhecia nem a existência desse relatório, porque em momento algum foi tratado esse assunto, seja na imprensa, seja em discussão com os secretários. Ficou um caso somente entre a prefeita e o secretário de Finanças para que fizesse esse expediente, mas ninguém teria acesso a isso, correto? Exatamente, mas ninguém teve acesso a esse relatório e me estranhou muito a posição inerte da prefeita, a prefeita Rosinha, não ter trazido ao conhecimento da sociedade uma situação tão grave que diz respeito à falta, né, à ausência nos cofres do Tesouro Municipal de cerca de 110 milhões de reais. Gente, isso é muito dinheiro e isso é muito grave. Mesmo que não fosse tanto dinheiro, já seria grave. E mais grave ainda... Se fosse R$1 seria grave, imagina 110 milhões. Exatamente. E mais grave ainda, Charles, mais grave ainda é saber da posição inerte da prefeita,
né, em não comentar o assunto, em ficar estática, não trazer ao conhecimento da Câmara de Vereadores. Nenhum dos 25 vereadores havia recebido este relatório, não trazer ao conhecimento da sociedade, não comunicar as instâncias para fiscalizar esse dito rombo. Por que ela não procurou a Polícia Federal e denunciou, como eu fiz? Por que ela não procurou o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal e fez a denúncia para que o Ministério Público pudesse averiguar de onde veio este problema e que efetivamente responsabilize as pessoas que cometeram este ilícito para que restitua os cofres públicos de Campos deste valor de 110 milhões de reais. Então, isso a prefeita não fez. Ela ficou escondida, ela se escondeu atrás desse relatório e se não fosse trazido ao meu conhecimento, através de uma pessoa que eu vou preservar a identidade dela. Uma fonte idônea, vereador, pode se considerar como verdadeira essa informação? Fonte idônea, eu respeito o direito da pessoa em não se manifestar, isso constitucionalmente é assegurado, o sigilo da fonte, é previsto na própria Constituição Federal. Ela não quer se dispor, né, e se apresentar como uma pessoa que apresentou o relatório, mas ao mesmo tempo, ao passo que eu recebi o relatório, eu fiquei alguns dias analisando o relatório, Charles, e não titubeei. Diante das graves denúncias relatadas naquele documento, eu não titubeei. Eu procurei, em primeiro lugar, discutir junto dos meus pares na Câmara de Vereadores. Mas, de forma muito estranha, né, no dia da abertura dos trabalhos, na terça-feira da semana passada, 14 vereadores estavam presentes na Câmara, mas de repente começaram a esvaziar o plenário, onde o presidente se viu por obrigado a encerrar a sessão, e eu não tive naquele instante a possibilidade de discutir isso com meus pares na Câmara de Vereadores. Pois bem, atitude, ato contínuo, eu preparei, também sou advogado, fui ao meu gabinete, preparei um documento, encaminhando imediatamente este relatório à Polícia Federal, da mesma forma que eu fiz com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, com o Tribunal de Contas do Estado, com a Procuradoria-Geral de Justiça e com a Superintendência da Polícia Federal. O que está ao meu alcance, Charles, eu tenho procurado fazer. Né? O povo de Campos, né, me outorgou este mandato, me concedeu a felicidade de estar representando o povo de Campos na Câmara de Vereadores, com a função principal de legislar e a segunda, não menos importante, de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Eu tenho procurado agir e cumprir de forma integral o meu mandato. E não podia me furtar desta responsabilidade. Agora, cabe às instâncias competentes, né, investigar o caso. Né? Eu costumo falar com as pessoas, o vereador Marcão cumpriu integralmente o que ele tinha que fazer naquele determinado momento. Agora, eu não sou delegado, né, para abrir o inquérito. Quem tem que abrir o inquérito isso tem investigar prazo? O delegado. Tem prazo para resolução desse caso? Olha, cada instância, né, tem os seus regimentos internos e os seus trâmites internos. Os expedientes, né, próprios. Os seus expedientes próprios. Eu não posso falar aqui pela Polícia Federal nem pelo Ministério Público. O que eu posso falar é que eu acredito muito nessas instâncias, na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, no próprio Tribunal de Contas do Estado, e acredito que eles não vão deixar mais de 500 mil de pessoas sem resposta, que a população de Campos precisa conhecer os reais motivos pelos quais levaram a faltar 110 milhões de reais nos cofres do Tesouro Municipal. Vereador Marcão, quando o senhor diz 110 milhões de reais, claro que pode-se dizer que é um prêmio de Mega Sena quando está muito acumulado, é um prêmio realmente muito bom. E com certeza a população de Campos percebe isso, as ruas, o comércio mesmo agoniza nesse momento a questão da falta de dinheiro circulando no município, até porque o maior injetor de recursos na economia aqui em nossa cidade é a prefeitura. Exatamente. Mensalmente injeta milhões e milhões de reais no comércio via funcionários, via também fornecedores de serviços e empreiteiras. E vê que esse momento parou. Isso está estagnado, a economia do município de Campos, nesse momento, encontra-se estagnada. Esses 110 milhões que o senhor relata, em termos aí dos resultados da auditoria, como pode ser feito esse expediente? Como pode ser averiguada a veracidade de 110 milhões estarem faltando
no caixa da prefeitura. Como se percebe isso? Até porque meu pai foi prefeito e percebo bem que enquanto ele teve essa oportunidade, não se podia chegar lá e emitir um cheque de próprio punho e ir na boca de caixa para descontar. Existia um trâmite todo próprio, de primeiro licitação, depois abertura de cartas, depois publicação, depois todo o expediente até chegar à fase de pagamento. E claro que isso não é no estalar de dedos. Como se percebe 110 milhões de falta no caixa da prefeitura? Como foi percebido isso? Olha, foi muito boa a sua pergunta para a gente poder esclarecer isso aos nossos munícipes. E aí colocar que realmente o município de Campos vem passando por sérias dificuldades financeiras. Nós recebemos reclamações todos os dias de fornecedores que estão tendo que mandar os seus empregados embora. No último mês, o município de Campos foi um dos que mais demitiu no estado do Rio de Janeiro. E, infelizmente, o comércio também vem sentindo esta ausência de recursos circulando, e tudo isso com um dos maiores orçamentos do Brasil. Só para esse ano, nós temos 2,5 bilhões de reais de orçamento. Nunca, Charles, na história do município de Campos, se teve tanto dinheiro e também nunca se desperdiçou tanto dinheiro. Nós não estamos vendo para onde está indo esse milionário, ou melhor, esse bilionário orçamento de Campos. E aí me faz lembrar do conteúdo do relatório da auditoria. Neste relatório dá conta de que a Prefeitura de Campos resolveu comprar títulos públicos federais, pagando sem licitação um preço unitário maior do que era praticado normalmente no mercado. O que significa isso? Se um título público ele custa R$10, um determinado título público, um exemplo que eu estou dando, obviamente que os valores não são esses, mas se um título público custa R$10, a prefeitura resolveu pagar 15 por ele. Só que ela não comprou um título público, ela comprou milhares de títulos públicos. Ela chegou ao ponto de comprar de uma única empresa, a empresa Quantia DTVM. DTVM é distribuidora de títulos de valores imobiliários. Dessa empresa Quantia, a prefeitura comprou mais de 200 milhões de reais em títulos públicos, causando grande prejuízo aos cofres do município de Campos. E mais grave do que isso, Charles, é comprar um valor milionário de uma empresa que já havia sido declarada como empresa inidônea. O que é isso? Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro já havia alertado toda a administração pública de que não era para praticar negócios com a empresa Quantia. Isso já há alguns anos, isso não foi recente não. Na época que a prefeitura comprou desta empresa, já havia um alerta no mercado de que essa empresa era uma empresa inidônea, que ela já havia dado bastante tombo em várias prefeituras, em vários estados, em vários fundos de previdência. Mas mesmo assim, com este alerta, sabendo se tratar de uma empresa inidônea, a prefeitura compra mais de 200 milhões de reais de título e traz um grande prejuízo para os cofres públicos municipais. E posso te assegurar, essas operações foram feitas no governo da prefeita Rosinha. Quando o senhor fala que a empresa é inidônea, é emitido uma circular a todos que fazem parte da gestão pública, prefeitos, governadores, presidentes, que fazem dali a transigir com a coisa pública, que essa empresa ela não está apta para transigir com a gestão pública, ela não tem mais a credencial para transigir com o erário, ela não pode mais vender nem comprar desse mercado? Como funciona essa questão? Na verdade, Charles, o que acontece? O conhecimento a prefeitura tem sim, porque pelo princípio constitucional da publicidade, todos os órgãos públicos têm que acompanhar tudo aquilo que é publicado, todos os acordos dos tribunais de contas, dos tribunais de justiça, tudo aquilo que, pelo princípio da heteronomia, todos os órgãos, nós não podemos alegar desconhecimento da lei. Para isso existe o princípio da publicidade. Então a prefeitura sabia sim que se tratava de uma empresa inidônea, mas ela podia sim negociar com a prefeitura.
a prefeitura não devia negociar com ela. Por precaução. Por precaução. Ora, se você chega para mim, Charles, e fala, olha, Marcão, eu te aconselho a não negociar com a empresa X, porque essa empresa X, Marcão, ela está causando grandes prejuízos aqui no mercado imobiliário de Campos, por exemplo. Aí eu, teimosamente, mesmo você tendo me alertado, outras pessoas tendo me alertado, já existiam processos comprovadamente determinando que essa empresa já havia causado uma série de prejuízos a uma série de pessoas. Mesmo assim, eu tomo uma atitude, insisto. Olha, Charles, tem que ter responsabilidade. A prefeita, ela não está lidando com o dinheiro dela. Se eu fosse fazer com o meu dinheiro, eu faço com o meu dinheiro aquilo que eu quiser. Mas eu estou lidando com o dinheiro do povo. O dinheiro da prefeitura não pertence à prefeita, não pertence a Suledil Bernardino, não pertence ao secretário de Finanças do município, pertence ao povo de Campos. Então, é o povo de Campos que tem que ser prestado contas, a ele tem que ser prestado contas, tem que ser informado, que até o presente momento eu não vi a prefeita vir a público e falar sobre esse caso. Muito bem, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, primeiro bloco, se encerrando agora. Não saia daí, daqui a pouquinho eu volto, até já já. A Floricultura Formosa faz questão de estar presente nos melhores momentos. Todas as nossas cestas são personalizadas e nós fazemos questão que você escolha cada item. Cestas românticas, sexy, Dia das Mães, Dia da Avó, perfumada, café da manhã, chocolate, maternidade. Nosso diferencial está na inovação de arranjos e peças para a decoração de sua festa. Aguardamos a sua visita. Rua Formosa, 717, esquina com Voluntários da Pátria. Nosso telefone 2725-6737. Você também pode visitar o nosso site www.floriculturaformosa.com.br. Venham viver no João 23 e no Pirlim Pimpim o seu direito a uma infância feliz. Venham aprender para a vida e não apenas para a escola. Matrículas abertas a partir de 10 de novembro. Telefones 2733-1827 ou 2725-1496. Do Multicom, soluções em sistemas de segurança, controle e automação. Tenha total controle de sua residência em seu smartphone. Visualize sua residência interna e externamente. Receba aviso de invasão. Controle a iluminação e a temperatura ambiente. Controle de acesso. Controle aparelhos eletroeletrônicos, TVs, som, home theaters, ventiladores. Controle cortinas e persianas. Do Multicom, controlando tudo a qualquer hora e em qualquer lugar. Cupins. Temos a solução.
Dedetizadora Tamanduá Mirim. Mais informações www.tamanduamirim.com.br 27 22 21 98 9984 5306. Voltando ao segundo bloco do Jogo do Poder, aqui ao meu lado, conversando com a gente, vereador Marcão. Vereador, no último bloco nós falávamos sobre a questão da economia, o que se processa. Eu gostaria de saber agora sobre a eleição da mesa diretora. Primeiro momento, pós-eleição do governo do Estado, houve ali um racha do grupo da situação, alguns vereadores migraram para uma dita oposição, se colocando ali como os independentes, já pleiteando também a cadeira de presidente da Câmara, e ali ficaram flutuando. Chegou-se ao ponto de se cogitar um nome, a oposição lançou o nome que foi o Nildo Cardoso contra a situação. O que realmente aconteceu, vereador? O senhor que estava lá, acompanhou junto dos seus pares, mas assistiu também o rolo compressor. Olha, Charles, deixar bem claro para a população de Campos que o chamado grupo independente, infelizmente, essa independência durou muito pouco tempo. Eu gostaria que ela houvesse durado mais tempo. Mas que em nenhum momento, né, os vereadores aqueles que se declararam como independentes, em nenhum momento, nenhum deles chegou publicamente a declarar que eles seriam oposição ao governo Rosinha. Ao meu ver, essa declarada independência seria única e exclusivamente no que diz respeito à eleição da mesa da Câmara para o próximo biênio, para o biênio 2015-2016. E foi assim que eles fizeram. Eles montaram um bloco, né, inicialmente com cerca de 11 vereadores, para constituir uma chapa, né, de forma legítima, né, constituir uma chapa para que essa chapa pudesse concorrer à mesa diretora da Câmara. Isso foi o que chegou ao meu conhecimento lá na Câmara de Vereadores. Seria a vontade desse grupo de vereadores em montar uma chapa para concorrer à mesa da Câmara, mas que em nenhum momento eles haviam declarado que eles iriam fazer parte do bloco de oposição, e nenhum deles eu vi sequer declarar a intenção de ser oposição ao governo Rosinha. E o Magal usou a tribuna para falar sobre alguns assuntos pertinentes à administração, até cogitando fazer algumas denúncias à atual administração. O vereador Gilviano falou também lá na tribuna sobre a questão da sua eleição, que foi tomado de assalto, que chegou na Baixada, foi um derrame de dinheiro que tomou a sua eleição. A gente vê que até a insatisfação foi exposta ali na tribuna, ainda mais por esses dois vereadores, mas ninguém se pronunciou a favor nem contra, ficaram silêncio. Naquele momento, né, um momento que é pós-eleitoral, né, e eu acredito ali que naquele momento, tanto o Gilviana, o vereador Gilviana, quanto o vereador Magal, né, estavam profundamente insatisfeitos com a forma que eles foram tratados pelo grupo político ao qual eles pertencem, né? Na verdade, a gente vê que várias pessoas do grupo externaram, né, que houve, na verdade, um direcionamento preferencial, né, para determinadas candidaturas, da ajuda do governo para determinadas candidaturas, deixando, né, outras candidaturas de lado, como, a meu ver, foi o que aconteceu tanto com a candidatura do vereador Gilviana a deputado estadual, quanto com a candidatura do vereador Magal a deputado federal. E é muito natural que, num momento pós-eleitoral, eles externassem alguma insatisfação com a forma que eles foram, na verdade, tratados pelo próprio grupo político ao qual eles pertencem. Mas a questão, voltando à questão inicial, da questão da eleição da mesa, eu torcia, e disse inicialmente na minha fala que torcia para que esse grupo independente ele tivesse uma sobrevida, porque isso é muito importante para o sistema democrático, sabe, Charles? A nossa própria Constituição, ela prevê que os poderes executivo, legislativo e judiciário, eles devem atuar de forma independente.
mas ao mesmo tempo harmônica entre eles, né? A Constituição diz que eles têm que ser independentes e harmônicos. Mas essa independência a gente sente falta na Câmara de Vereadores. Na verdade, a gente vê na maior parte dos atos uma total subserviência ao poder executivo. Infelizmente, né, como nós já dissemos, a máquina administrativa da prefeitura é uma máquina muito poderosa e é uma máquina que acaba seduzindo, né, os partidos políticos a fazerem parte desta aliança em prol da chamada governabilidade. Mas, ao meu ver, independente da questão da governabilidade, né, o vereador ele tem que ter o compromisso primeiro com a população, com aqueles que o elegeram, um povo de Campos. Eu costumo dizer, né, que entre estar ao lado da prefeita e estar ao lado do povo, eu vou sempre estar ao lado do povo. E coloco isso, mesmo que eu fizesse parte da bancada do governo, coisa que eu não faço. Eu sou, de forma convicta, vereador de oposição desde o início do meu mandato. Mas se, por acaso, o meu partido houvesse, né, optado por fazer parte de uma grande aliança em prol da governabilidade aqui no município de Campos e fizesse parte do bloco de governo, você pode anotar isso aí, Charles, isso que eu estou te dizendo. Eu, vereador Marcão, teria a minha independência de falar e de pontuar os erros da administração pública. Mesmo sendo da situação, se caso houvesse oportunidade? Mesmo sendo da situação. E eu acho que é assim que tem que ser, sabe? Charles, eu ia chamar de Barbosa. Sabe, Charles? Eu acho que é assim que tem que ser, porque a nossa democracia ela foi constituída em cima desses pilares, né? Nós não podemos estar lá no Poder Legislativo, e aí eu vou citar um exemplo, né? E um exemplo bem prático de uma ligação que eu acabei de receber. Acabei de receber uma ligação do meu amigo, vereador Rafael Diniz. Já esteve aqui há poucos dias. Exatamente, um grande amigo, um grande vereador, um grande político, um homem íntegro, honesto, correto. E acabei de receber uma ligação do meu amigo, vereador Rafael Diniz, me informando, né, de que está à nossa disposição para votar já no dia de amanhã, sem nenhuma análise prévia, as contas da prefeita Rosinha. Olha só, como pode a gente votar contas a poucas horas de iniciarmos a nossa sessão legislativa, que deve se iniciar às 10 horas da manhã, né? A poucas horas vamos entregar um calhamaço de documentos, possivelmente com mais de 3.000 páginas, para você apreciar em poucas horas. Isso é um total desrespeito com o Poder Legislativo. Isso é um total desrespeito com cada vereador da Casa Legislativa. Aí não é um desrespeito só comigo, não. É um desrespeito com cada vereador da base do governo também. Porque amanhã, se eu abrir uma determinada página lá e perguntar, vereador, o senhor sabe o que o senhor está votando aqui? Ele não sabe. Não teve tempo de esmiuçar o processo? Não teve tempo. Ele vai votar às cegas. Ele vai dar o voto dele de confiança à prefeita Rosinha sem conhecer aquilo que ele está votando. Aí ele vai justificar assim, olha, vereador Marcão, essas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Sim, e daí? Nós não estamos vinculados ao Tribunal de Contas do Estado. São dois poderes distintos. Na verdade, o Tribunal de Contas do Estado que nos presta um favor. Eles auxiliam o Poder Legislativo na fiscalização do Poder Executivo. Até porque o Tribunal de Contas é um órgão meramente normativo. Exatamente. Ele só dá a direção. Exatamente. Se as contas estão aprovadas, se as contas estão reprovadas, ou aprovadas com ressalva. Tão somente, e cabe aos vereadores aprovar ou reprovar. Exatamente. Se nós quisermos modificar o parecer do tribunal, nós temos esse poder de modificar o parecer do tribunal. Agora eu lhe pergunto e pergunto para a população de Campos, será que efetivamente o Tribunal de Contas do Estado sabe do rombo que ocorreu na Prefeitura de Campos? E se soubesse, será que ele teria avalizado e aprovado as contas da prefeita Rosinha? Mas aqui é feito tudo às escuras e tudo a toque de caixa. Os vereadores aprovam projetos, como aprovaram recentemente o aumento do empréstimo do aeromóvel, como aprovaram a venda dos royalties, às cegas.
Eu já disse na tribuna da Câmara, eu não voto, não votei no passado, nem nunca votarei em nenhum projeto que eu não conheça profundamente. A nossa função é de apreciar, levar as comissões internas da casa, discutir o projeto. Amplamente, né? Amplamente, emendar, modificar, melhorar, para que a população receba um produto melhor. Mas isso não é feito em Campos. Em Campos existe uma prefeita que se considera uma rainha, fica lá no seu castelo, que não dialoga com os poderes constituídos, não dialoga com os vereadores, não só os da oposição, mas também não dialoga com os vereadores da base do governo. O senhor falou muito bem agora, vereador, sobre a questão do tratamento, dialogar. Claro, os vereadores da base aliada, da base da situação, com certeza devem ter uma proximidade muito maior do que os da oposição. A prefeita os atende, os recebe, é atenciosa, a prefeita é atenciosa com todos os vereadores, não só da oposição, mas da situação também? Olha, Charles, eu lhe asseguro que não. Eu tenho recebido constantes reclamações lá na Câmara dos Vereadores de companheiros edis que fazem parte da base do governo, mas que não conseguem despachar com a prefeita Rosinha. Como assim, vereador? A prefeita Rosinha, ela não atende nem os vereadores da própria base do governo. Quem dirá ouvir os anseios da oposição? E mais, o ano passado, pasmem vocês que nos assistem, a prefeita Rosinha, ela fez um acordo com a Câmara de Vereadores, onde ela disponibilizaria 1% do orçamento do município, cerca de 25 milhões de reais, o orçamento do município esse ano foi cerca de 2,5 bilhões, então 1% do orçamento do município para ser rateado entre os vereadores, 1 milhão de reais para cada vereador construir projetos para os anseios da comunidade a qual ele representa. Pois bem, nem este 1% de promessa que ela fez à Câmara de Vereadores foi cumprido. Então você vê que é uma prefeita que não cumpre os acordos, não atende os vereadores da oposição, muito menos da situação, que também se queixam da falta de diálogo, da falta de entendimento, não explica nada para a população de Campos, entrega os projetos para serem votados a poucas horas do dia da votação e espera que ninguém reclame e age como se ela fosse uma rainha. A rainha manda e os súditos devem obedecer. Não é assim. Ficasse dentro de uma redoma de vidro onde fosse intocada. Exatamente. Quando, na verdade, ela, ao invés de se ater à administração, nós podemos perceber em suas páginas sociais, até porque ela é um ser humano como outro qualquer, de carne e osso, ela se atém muito aos afazeres, né, domésticos dela, como ter o prazer de fazer uma árvore de Natal. Minha esposa mesmo, a Denise, também fez uma pintura de quadro para poder dar, a título de presente à sua filha, Clarissa. Você vê ela em atividade paralela muito intensa, porém, quanto à administração, nem tão intensa. Exatamente. Infelizmente, Charles, nós passamos por um momento muito ruim, né? Ninguém aqui quer tolir, nem privar. Eu acho que ela tem no seu foro íntimo todo o direito de pintar, de desenhar, de cantar, né? Mas desde que o nosso município estiver sendo bem atendido. E não é isso que a gente vê. A gente passa por sérios problemas, tanto na saúde, quanto na educação, na mobilidade urbana. E a prefeita procura, às vezes, eu acho que na campanha inteira, ela abandonou o município para poder fazer campanha para o seu esposo, para o governo do estado, para o senhor Antony Garotinho. Ela abandonou o município, muitas das vezes estava no Rio de Janeiro, trabalhando no programa de rádio, no município do Rio de Janeiro, no programa de rádio, substituindo o seu esposo no programa de rádio, fazendo campanhas em outras cidades do estado do Rio de Janeiro em prol da candidatura que foi derrotada do deputado Antony Garotinho, e esqueceu-se totalmente do município de Campos, um município que, passando por sérias dificuldades, várias comunidades não sendo atendidas com ambulâncias, várias crianças fora da escola por falta
de espaço nas escolas e nas creches do município. Vários funcionários deixando de receber seus proventos. Vários funcionários, né? Funcionários que recebem por intermédio de RPA, alguns cerca de 3 meses sem receber, outros cerca de 5 meses sem receber. Funcionários que trabalham na área de saúde, no programa de atendimento domiciliar, sem receber os seus salários. Várias instituições do município sem receber os seus repasses financeiros. Então, transformou o município num estado financeiro caótico, ao passo que ela, com muito menos preocupação, estava se dedicando aos seus afazeres. Não que ela não tenha que fazer, mais uma vez eu repito, é o direito íntegro dela em ter o seu foro íntimo e trabalhar da forma que... Mas tem que dar atenção, tem que dialogar, Charles, tem que conversar, tem que explicar, tem que chegar, olha, estou trazendo esse projeto aqui para ser votado, vamos discutir esse projeto juntos. Não achar que ela... Empurrar a goela abaixo. Empurrar a goela abaixo, que ela sabe tudo e que ninguém tem mais nenhuma contribuição a dar. Tanto é que, recentemente, a gente tem visto isso acontecer. A sociedade civil organizada de Campos, que sempre foi muito participativa, está cada vez mais desestimulada. Ela a apresentar alternativas, a apresentar soluções, a apresentar projetos, porque esses projetos não vão à frente. Você anda pelo município inteiro, você vê uma série de obras paralisadas. E eu cito o exemplo, a RJ 216. 6 anos a obra inacabada. 6 anos que não entrega a obra para a população de Campos. E aí vai construir a cidade da criança por um preço absurdo, milionário, que eu já disse, com o preço que está construindo aquela cidade da criança ali, eu construía mais 5. Uma em cada ponto do município de Campos, com aquele mesmo valor que está sendo pago lá para construir uma única ali no Alzira Vargas. Contemplaria muito mais localidades, né? Existem pontos mais distantes, como 2 de Macabu, que deveria ser contemplado também com um projeto desse. Morro do Coco, outra localidade também distante do município já ao norte. Exatamente. Farol do São Tomé, outra localidade também já na Baixada. Poderia ser contemplado vários setores, não uma mega obra centralizada, queria atender um número de pessoas limitado, poderia fazer pontualmente algumas cidades da criança, em vários pontos, o senhor falou muito bem. Exatamente. Com esse orçamento daria para fazer muito mais. Muito mais, Charles, muito mais. Com aquele valor que está sendo gasto ali, aquela obra num valor exorbitante, né, a gente poderia construir muito mais cidades para ofertar, cidades das crianças, né, para ofertar às nossas crianças, não só da área central, mas de Ururaí, de Dores, de Santa Maria, de Morro do Coco, da Baixada Campista, de Guarulhos. E a gente vê, infelizmente, um município muito rico sendo muito mal administrado pela prefeita de Campos. Muito bem, vereador. Segundo bloco chegando ao final, daqui a pouquinho tem as perguntas que vêm das ruas. O povo quer saber. Com certeza, o senhor estando aqui poderia ajudar a ilustrar aqui, trazer, né, alguma solução para essas perguntas que vêm das ruas. E com certeza, o segundo bloco chegando ao final, não saia daí. Daqui a pouquinho eu volto. Já, hein? A Floricultura Formosa faz questão de estar presente nos melhores momentos. Todas as nossas cestas são personalizadas e nós fazemos questão que você escolha cada item. Cestas românticas, sexy, Dia das Mães, Dia da Avó, perfumada, café da manhã, chocolate, maternidade. Nosso diferencial está na inovação de arranjos e peças para a decoração de sua festa. Aguardamos a sua visita. Rua Formosa, 717, esquina com Voluntários da Pátria. Nosso telefone 2725-6737. Você também pode visitar o nosso site www.floriculturaformosa.com.br. É esperança, é alegria e
Venham viver no João 23 e no Pirlim Pimpim o seu direito a uma infância feliz. Venham aprender para a vida e não apenas para a escola. Matrículas abertas a partir de 10 de novembro. Telefones 2733-1827 ou 2725-1496. Do Multicom, soluções em sistemas de segurança, controle e automação. Tenha total controle de sua residência em seu smartphone. Visualize sua residência interna e externamente. Receba aviso de invasão. Controle a iluminação e a temperatura ambiente. Controle de acesso. Controle aparelhos eletroeletrônicos, TVs, som, home theaters, ventiladores. Controle cortinas e persianas. Do Multicom, controlando tudo a qualquer hora e em qualquer lugar. Cupins. Temos a solução. Dedetizadora Tamanduá Mirim. Mais informações www.tamanduamirim.com.br 2722-2198 99845306. Voltando ao terceiro e último bloco do Jogo do Poder, aqui ao meu lado, conversando com a gente, vereador Marcão. E antes de iniciarmos a série de perguntas que vem das ruas, eu gostaria de fazer uma última pergunta sobre a sua vereança, sua legislatura, a respeito da votação que foi levada a plenário da questão dos royalties, antecipação dos créditos de royalties. O que realmente quer dizer isso, vereador? Olha, Charles, deixar bem claro que, infelizmente, como eu já disse no bloco anterior, a prefeita vem governando muito mal o nosso município. E tão mal, que, infelizmente, nenhum dinheiro chega para esse governo. Olha, nunca na história de Campos se teve um orçamento tão grande, tão bilionário. Se você for comparar, nesses 6 anos, a prefeita administra mais de 11 bilhões de reais de orçamento. Se for pegar todos os prefeitos que a antecederam, ela tem ainda um orçamento maior do que o dobro do que eles utilizaram anteriormente. Então, é muito dinheiro à disposição de um único governo e que vem respondendo muito mal em termos de ações para a nossa comunidade. E aí, para meu espanto, a prefeita encaminha um projeto de lei sem discutir nada, sem discutir com ninguém, encaminha um projeto de lei para vender os royalties do petróleo. Royalties que está sendo segurado por uma medida no Supremo Tribunal Federal. Royalties que a prefeita conclamou para que a população, a sociedade civil como um todo, fosse às ruas, lutar por esses royalties. E depois de tanta luta, para nós provarmos que temos sim o direito de ter essa compensação, pois está sendo explorado em nosso município esta riqueza, este ouro negro, e mesmo assim, depois de tanta luta, a prefeita agora, com um orçamento gigantesco que tem, mesmo assim resolve vender os royalties. O que é isso? Ela está antecipando o recebimento de um recurso que só viria mais à frente. E aí foi publicado recentemente no Diário Oficial do município
que essa antecipação se deu agora em 304 milhões de reais. Ora, quando a gente antecipa um valor num banco, Charles... Faz um empréstimo. É como se fosse um empréstimo, é como se estivesse vendendo aquele recurso. Olha, o município tem direito de receber esses 300 e poucos milhões, mas vai demorar um tempo para receber. Mas eu quero esse dinheiro agora na minha conta. Então, se eu quero esse dinheiro agora na minha conta, o que eu pago por ele? Pago juros. E como o valor é muito alto, 304 milhões, por certo, o valor dos juros também deverá ser alto. E aí, o que se paga de juros se deixa de aplicar em benefício da nossa população. Quem perde mais uma vez é a população em benefícios, né? Perde na educação, perde na saúde, perde na assistência social. O vereador já foi levantado a real situação a respeito da administração, já que se precisa fazer uma antecipação desses proventos, se percebe aí que existe um buraco a ser tapado. Exatamente. Se existe uma necessidade de cobrir alguma parte deficiente em relação aos pagamentos, senão não se justificaria. Isso foi levado à tribuna, foi levado à Câmara para discussão, para poder trazer, na verdade, a explicação disso? Não foi levado, Charles, não foi levado. Na justificativa deste projeto de lei, em nenhum momento a prefeita diz quanto ela precisa de receita antecipada para poder entrar nos cofres públicos do município. Ela justifica que está havendo perdas com a queda do preço do barril do petróleo e que está havendo perdas no repasse do ICMS. Ela não diz de quanto é essas perdas. E ela, efetivamente, a gente tem a preocupação com o nosso município, e aí eu me preocupei, eu visitei o site da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, visitei o portal da transparência do governo federal e fui lá verificar o quanto é de atraso ou de queda de arrecadação que o município tem. E não encontrei nenhuma queda significativa que pudesse justificar esse absurdo que é vender os nossos royalties para poder fazer a entrada imediata de um grande recurso financeiro nos cofres da prefeitura. Por certo, algum outro motivo tem, mas que a sociedade ainda não conhece. Isso é uma prática rotineira em outras administrações. Quando o Garotinho foi governador, também o fez. Primeiro, para pagar dívidas contraídas durante o seu governo e também para antecipação de crédito quando foi governador. Exatamente. Então, já conhece bem esse expediente. O Garotinho já teve a oportunidade de fazer isso enquanto foi governador do estado do Rio de Janeiro e está repetindo a dose aqui na Prefeitura de Campos, onde, ao meu ver, não havia necessidade nenhuma. Haja vista, como eu já disse, um grande volume de recursos que o município tem à sua disposição. Precisa ter o quê? Controle sobre esse recurso. Precisa ter o quê? Uma gestão que seja participativa, que ouça as pessoas, que ouça as demais autoridades. Eu propus, já há 1 ano e meio, o orçamento participativo lá na tribuna da Câmara de Vereadores. Até hoje, Charles, esse orçamento participativo não foi votado. Por quê? Porque é uma prefeitura totalmente centralizadora, é uma gestão centralizadora, que não quer dar satisfação ao povo de Campos onde está sendo investido este bilionário orçamento. E aí começam esses atropelos. Agora mesmo, havia informação de que o empréstimo seria de 500 milhões de reais. O líder do governo, o doutor Paulo Irano, acabou indo a um órgão de imprensa do nosso município dizendo que não, ia ser 250 milhões, metade do que havia sido alardeado, cogitado. E aí a gente acabou de chegar à conclusão que não foi nem o que havia sido alardeado, nem o que o líder do governo falou que seria 250 milhões, e sim 304 milhões, ou seja, a própria administração ela não se entende. Eles estão batendo cabeça com o orçamento do município, estão batendo cabeça na administração, não estão dando respostas adequadas ao povo de Campos. O portal da transparência, onde está nisso aí? De Campos? Tem que ter tudo ali. Não tem, Charles, não tem. O portal da transparência do governo federal
você entre no portal da transparência do governo federal, que você tem lá todas as possibilidades de você investigar para onde está indo os recursos do governo, onde está sendo alocado, quanto está indo para o Estado, aonde que está, até o salário dos servidores você tem conhecimento por intermédio do portal da transparência. Aqui em Campos não é transparência, é um portal totalmente opaco. Você entra lá, você tem lá o que tem de receita, o que tem de despesa, aí publica lá só o nome da empresa, o valor que está pagando, mais nada. Então faltam informações, você vê que é um governo, né, que a gente, através da Câmara de Vereadores, a gente não consegue informação. Todos os requerimentos que eu solicitei foram negados, todos. Eu tive que ir à Justiça para conseguir informação. E foi obtida a informação? Através da lei parcial. Eu tive que ganhar um mandado de segurança da prefeita, em cima aqueles livros que foram adquiridos da empresa expoente. Olha só, 40 milhões de reais. Que o governo federal fornece para distribuição totalmente gratuita, preferiu adquirir de uma firma. Adquiriu, pagou mais de 40 milhões de reais para esta empresa, para comprar livros que eram doados, que são doados pelo governo federal. Desperdício do dinheiro público. O ano passado, a prefeita fez uma reforma administrativa. E eu falei lá, gente, nós estamos jogando dinheiro fora. 100 milhões, mais de 100 milhões de reais só em aumento de salários de DAS e aumento de cargos de DAS no município de Campos. 100 milhões até o final do mandato da prefeita. Seria algo em torno de 33 a 35 milhões por ano. É um valor considerável. É muito dinheiro. E agora a gente vê esse estado de quebradeira do município de Campos. Faltando recurso, o comércio já está sentindo isso. Vem um Natal aí, ninguém sabe como o comércio vai reagir. Agora, exato, Charles, e agora cortou 20% de todos os contratos e convênios. Eu já estou recebendo uma série de ligações de pessoas que estão indo procurar o meu gabinete para poder conferir as contas que foram feitas das rescisões de contrato de trabalho das empresas terceirizadas que foram determinadas para cortar em 20% todos os seus contratos e convênios, já estão dando aviso prévio aos seus empregados. E boa parte desses avisos prévios vão terminar próximo ao Natal, alguns no dia 23 de dezembro. Notícia triste, hein? Notícia triste, as pessoas preocupadas, não sabem como vão iniciar o ano de 2015, tudo isso devido a esse descontrole financeiro, essa má gestão, ao desgoverno, que eu tenho denominado desgoverno Rosinha Garotinho. Vereador, agora eu vou aproveitar o momento que a gente vai às ruas. A gente traz aqui as reclamações, os elogios. Também a gente tem que ouvir as ruas, para poder saber como anda realmente a cidade de Campos. Vamos às ruas, vamos trazer uma matéria da rua aí. Vamos lá, vamos ver qual a pergunta. Meu nome é Ricardo, morador do centro. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que a troca do comando, se a população de Campos está tão satisfeita com o comandante do 8º BPM? Vereador Marcão, tá aí, ó. O Ricardo veio do centro, morador do centro, querendo saber a respeito do afastamento, né? A troca de comando pelo coronel Ramiro Campos de Oliveira, pelo coronel que vem de Itaperuna, até porque o coronel vinha fazendo um bom trabalho, fez aqui uma entrevista esclarecedora à população de Campos, em especial aos telespectadores da Mundi TV, e claro, a população realmente se mobiliza nesse momento, tentando fazer com que ele permaneça na cidade, porque vem fazendo um bom trabalho. O que o senhor, como vereador, pode fazer nesse caso? Olha, muito interessante a pergunta do Ricardo, parabenizá-lo pela pergunta. De fato, essa é uma preocupação de todos nós, sabe, Charles? O coronel Ramiro, o comandante Ramiro, estava efetuando um excelente trabalho aqui no município, já reduzindo, inclusive, a questão dos índices de homicídio no município de Campos e agindo fortemente, né, fazendo blitz em vários pontos da nossa cidade, aumentando a segurança nas ruas, colocando o maior número de viaturas e de policiamento nas ruas, e um trabalho maravilhoso que ele estava efetuando no nosso município, mas que efetivamente, né, o comando da capital deve ter tido os seus motivos, as suas razões para ter transferido o nosso comandante aqui do 8º BPM, onde a população está clamando, e eu sou um deles que está clamando para o retorno
do comandante, do Coronel Ramiro, para o 8º Batalhão da Polícia Militar, mas enquanto isso não ocorre, segurança é feita no dia a dia, né? Nós vamos efetivamente esperar a chegada do novo comandante. Eu já conversei mais cedo com os vereadores da base da oposição, nós vamos ao comando conversar, explicar para o comandante que ele já deve ter conhecimento de todas as ações que estavam dando resultado, que estavam sendo praticadas na gestão anterior do Ramiro, e torcer para que essas ações continuem, que a sociedade de Campos continue tendo uma resposta positiva no quesito segurança, que é um dos quesitos que mais preocupa hoje toda a população. Haja visto, nós temos perdido, estamos perdendo jovens, eu sou servidor público federal lá do Instituto Federal Fluminense, nós perdemos um aluno lá do Campo Centro, que foi assassinado num latrocínio, num roubo lá na frente do Instituto Federal Fluminense. Recentemente também perdemos uma jovem num ponto de ônibus em frente a um grande shopping do nosso município. Verdade. Então, são fatores que levam a sociedade a ter uma preocupação real, e que nós temos que dar uma resposta. Então, já vamos conversar imediatamente com o novo comandante, conversar e pedir para que efetivamente, se houver possibilidade, o batalhão devolva ao 8º BPM o Coronel Ramiro, e enquanto não houver essa possibilidade, nós atuarmos junto ao lado do novo comandante para que efetivamente todas as boas ações, as ações incisivas em benefício da nossa sociedade continuem sendo efetuadas. Com certeza é importante que elas sejam mantidas e com certeza façam mais e mais repressão tanto ao tráfico de drogas quanto aos assaltos cometidos em toda a cidade. Isso é o mais importante, é o que a gente pede. Vereador, agora voltamos à rua de novo. Vamos à rua, agora vamos lá ao camelódromo. Vamos lá ver o que o companheiro tem a perguntar. Meu nome é Alexandre Elias de Azevedo e eu queria fazer uma pergunta novamente para os vereadores. Cadê vocês para um trabalho digno, um trabalho verdadeiro, um trabalho que compete a vocês de amor, de carinho com a população de Campos? Eu queria chamar vocês para ir numa empresa de ônibus e perguntar qual é o problema, por que está entrando em greve. Porque se o movimento está ruim, é porque o ônibus não vem para o centro. É porque as pessoas não conseguem chegar ao centro. E aí, o que acontece? Chega até nós o movimento ruim, ninguém vende nada. Deixaram a gente aqui numa travessia, que a Guarda Municipal lá uma vez ou outra está ali na travessia para parar o trânsito, para atravessar as pessoas. Eu queria saber de vocês se isso não é trabalho de vocês. Será que vocês só trabalham dentro do gabinete? Sentadinho, no ar-condicionado? Vem aqui, vem suar a camisa, meu irmão. Vem pra rua, vamos trabalhar, vamos ver o que o povo está precisando. Obrigado. Vereador Marcão, mais uma pergunta das ruas aí, o Alexandre, do novo camelódromo. Está lá sem nenhum tipo de atenção por parte dos vereadores, nem da situação, nem da oposição. Inclui o senhor nessa lista. Se ainda não foi, que vá lá, dê uma atenção lá ao Alexandre. Também a questão da travessia do mercado antigo para o novo camelódromo, sem nenhum tipo de prevenção ali, quando em vez tem algum guarda civil municipal dando ali suporte à travessia, e também as constantes greves ocorridas pelos ônibus, que vem a trazer uma baixa frequência dos compradores ao novo camelódromo. Está aí a pergunta que o senhor pode fazer sobre essa questão, vereador. Inicialmente, Charles, parabenizar o Alexandre também pela pergunta, uma pergunta muito pertinente, e efetivamente a gente procura sim estar perto da sociedade, estar ouvindo o povo de Campos. Eu já estive lá no camelódromo, já conversei com alguns comerciantes, infelizmente não estive na banca do Alexandre, onde eles têm relatado frequentemente a queda das vendas, inclusive provocando uma dificuldade na subsistência deles e na manutenção das famílias deles. Mas comentando inicialmente a respeito da questão dos ônibus. Olha, o município de Campos ele tem um sistema que é da passagem a R$1. Esse sistema da passagem a R$1 já está há algum tempo em vigor, desde o início do governo, do primeiro mandato da prefeita Rosinha, e que não está havendo um repasse para as empresas de ônibus do valor da passagem. O que está acontecendo? A passagem já está congelada há um bom tempo, num determinado valor. Existe uma defasagem, né? Existe uma defasagem. Nós temos que compreender que o salário dos motoristas e dos cobradores, eles aumentam anualmente.
né? O preço, o custo dos pneus, óleo diesel, do óleo diesel, manutenção, de toda a manutenção da frota, ele vem sofrendo reajustes anuais. E o preço do repasse para estes operadores, para as empresas de ônibus, vem sendo o mesmo desde o início do mandato da prefeita Rosinha. Então isso acaba provocando uma dificuldade com que essas empresas possam subsistir no mercado competitivo, oferecendo, né, um serviço de boa qualidade para a população de Campos. Então esse é um ponto, né? A prefeitura precisa reaver o seu conceito da questão do transporte, da mobilidade urbana, para que os nossos munícipes possam ter um melhor atendimento no que diz respeito ao transporte urbano. Nós vimos constantemente uma série de filas quilométricas, infelizmente, pessoas utilizando transporte alternativo, né, das vans, andando como se fosse uma sardinha dentro de uma lata, né, pessoas, infelizmente, com as nádegas imprensadas nas janelas das vans, em total desacordo com o que preconiza a legislação. Então, a prefeitura precisa reaver essa questão do conceito de mobilidade urbana. Enquanto isso, a prefeita só se preocupa em aumentar o valor do empréstimo para a construção do aeromóvel de 300 milhões de reais para 439 milhões de reais, que até hoje não se iniciou o processo de construção e só vem aumentando as cifras milionárias desses empréstimos. Na questão específica da localização do pessoal que trabalha no shopping popular, é outra questão que não foi discutida amplamente, né? Não foi feito um estudo para saber se naquela localização as pessoas estavam dispostas a ocupar aquele espaço com a compra dos produtos que são ofertados pelo pessoal que trabalha no shopping popular. Visivelmente, o número de pessoas que circulava antes na Rua Barão do Amazonas e que circula hoje onde está localizado o shopping popular é imediatamente, visivelmente inferior. É nítido isso. É nítido. Então, não houve discussão. O Alexandre, acompanhando a nossa entrevista, ao longo da nossa entrevista, ele vai chegar à conclusão de que isso é única e exclusivamente culpa da prefeita Rosinha, porque ela não ouve as pessoas. Ela não coloca o projeto em pauta para ser discutido com a sociedade. Olha, eu posso lhe assegurar que esse projeto nunca esteve dentro da Câmara de Vereadores para ser discutido. Pelo menos com os vereadores da oposição, com nenhum deles esteve. E acredito que também não tem estado com os vereadores da base do governo. Porque a prefeita, ela utiliza, como da sua prerrogativa de prefeita, para achar que todos nós temos que só obedecer aos seus mandos e desmandos. E olha, Alexandre, eu discordo totalmente da localização. Isso era para ter sido discutido antes, era para ter sido feita uma pesquisa, um estudo de mercado, para saber se isso ia impactar. Nós temos grandes instituições em Campos, como a Universidade Cândido Mendes, que tem um instituto de pesquisa que poderia ter sido feito. Auxiliado essa questão da escolha? Na escolha, auxiliado, investigado. Olha, será que a população de Campos, feita uma pesquisa, será que a população de Campos está disposta a atravessar a pista e se deslocar até o antigo Parque Alberto Sampaio, que é onde está localizado hoje o Shopping Popular, para poder efetuar suas compras? Isso vai impactar na vida dos empresários, dos microempresários, né, dos pequenos empreendedores, né, dos empreendedores individuais. Isso vai impactar diretamente na vida deles, na queda de receita deles. Era para ter sido feito um estudo mais sério e não simplesmente decidir, olha, vamos tirar vocês daqui e vamos colocar daí e se virem. Não é assim que funciona. Tem que dar resposta, tem que dialogar, tem que ouvir. E sem ouvir a gente não chega em lugar nenhum, né? Possivelmente o Alexandre poderia ter dado outra ideia e ele e outros, efetivamente outros, os seus pares, outros permissionários, né, poderiam dar outras ideias, mas não. Lá na prefeitura é tudo feito à moda improviso, é tudo feito a toque de caixa, e aí quando a coisa dá errado, como efetivamente vem dando errado, aí não tem culpado, né? Como diz o ditado, né? Filho feio não tem pai. E a prefeita se esconde, não dá nenhuma resposta. Quem paga com isso são os permissionários. Vereador, eu gostaria agora de agradecer a presença do senhor já ao final do programa e, claro, colocar a Mundi TV à disposição do senhor para caso deseje fazer algum comunicado a toda a população de Campos e os nossos telespectadores. Eu que agradeço a você mais uma vez, Charles, a possibilidade de estar aqui na Mundi TV, dialogar
com o povo de Campos através das lentes da Mundi TV, me colocar à disposição de todos, né? O mandato do vereador Marcão é um mandato à disposição de toda Campos. Eu não sou vereador de um bairro específico, eu sou vereador de toda a cidade de Campos, né? Colocar que a gente está lá no Facebook também, fazer o meu comercial como Marcão Gomes. A gente também tem um blog, as pessoas que queiram entrar no nosso blog do vereador Marcão, para dar sugestões para o nosso mandato, né, contribuir com as melhorias, que a gente dá ideias de projeto de lei. Nós estamos inteiramente à disposição do povo de Campos e continuando lá, com muita humildade, muito trabalho, sem abaixar a cabeça, fazendo um mandato exclusivamente para benefício do nosso povo, da nossa cidade. Vereador, gostaria de agradecer ao final do programa e, claro, colocar à disposição dos nossos telespectadores todas as nossas formas de comunicação. Estão aqui ao rodapé da página, tem o Facebook, tem o Instagram, tem a fanpage, várias formas de comunicação, além do nosso canal no YouTube. E, claro, fiquem todos com Deus e até a próxima.